Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Olá, bom dia. Hoje, segunda-feira, dia 22 de março. Eu sou o Johnny Schemberg e espero que você possa ter uma boa recepção dos nossos trabalhos. Está no ar o Jornal da Central TV Brasil. O líder do governo na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, deputado Hussein Bacri, disse que o governador Ratinho Júnior vai se reunir com os governadores Eduardo Leite, PSDB do Rio Grande do Sul, e Carlos Moisés, PSL de Santa Catarina, para definir medidas de combate ao coronavírus e, entre elas, a compra de vacinas. Hussein Bacri lembra que os municípios também têm autonomia para tomar medidas contra a pandemia, inclusive comprar vacinas. O exemplo do que encaminha o prefeito de Curitiba, Rafael Greca de Macedo, e pondera sobre as dificuldades, pois não há vacinas disponíveis para os estados comprarem. Mas Bacri garante que o governador Ratinho Júnior faz todos os esforços necessários, logicamente, para aumentar as cotas de vacinas e acelerar este processo. O deputado Ricardo Barros, do PP, diz que é totalmente verídica a afirmação do ex-procurador do Ministério Público Federal e ex-ministro da Justiça de Dilma Rousseff, Eugênio Aragão, de que teria atuado como beneficiar um laboratório privado na negociação das aquisições das vacinas russa Sputnik V. Ricardo Barros ressalta que não possui laboratório com o citado por Eugênio Aragão e que a afirmação deve se referir ao acordo firmado entre o TECPAR e o Fundo Soberano Russo RDIF. Eu luto pelo TECPAR, mas o laboratório não é meu. É do Paraná, reforçou o deputado Ricardo Barros. O Paraná mantém em franca ascensão o processo de recuperação da economia, abalada logicamente pela pandemia do Covid-19. O Estado abriu 2021 com um saldo positivo de 24.342 postos de trabalho com carteira assinada. É o quinto melhor resultado do país em janeiro e significa uma expansão de 33,8% em relação aos mesmos meses do ano passado. Pré-crise, período de pré-crise sanitária, quando foram criados 18.201 empregos. Os dados foram divulgados pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados CAGED, órgão ligado ao Ministério da Economia. Olhar para quem mais precisa. A frase foi dita pelo governador Carlos Massa Ratinho Júnior em diferentes momentos da pandemia do novo coronavírus, que completou um ano no Paraná na última sexta-feira, e norteou a série de ações sociais tomadas pelo Estado logo dos 365 dias para amenizar os impactos sanitários e econômicos da doença na vida dos paranaenses. Em um grupo multissetorial, cada secretaria estadual aplicou medidas de suporte à nossa população, atendendo determinação direta do governador. O apoio contou com um reforço, logicamente, da estrutura médico-hospitalar, amparo psicológico nos diferentes centros assistenciais. Também renegociação de dívidas, suspensão do corte de serviços essenciais, distribuição de alimentos e, claro, incentivos à geração de empregos. O articulista político Haroldo Burá, que em consulta na difícil página de transparência da Prefeitura Municipal de Curitiba, destaca que é possível verificar, e nos mínimos detalhes, as ações imorais e disposições a empréstimos de servidores realizadas por Rafael Greca de Macedo. Chama muito a atenção, destaca o jornalista, chama a atenção dos contribuintes, que o prefeito de Curitiba abra mão de profissionais da saúde em plena pandemia, afirma Haroldo Burá.
Verdelírio Barbosa, do Bem Informado Jornal do Povo, conta na sua coluna do Diário que tudo indica que no ano que vem, 3 ex-governadores do Paraná estarão disputando uma cadeira na Câmara dos Deputados e com reais condições de vitória. Seriam eles Beto Richa, do PSDB, Orlando Pessutti, do PMDB e Roberto Requião, também do MDB. O projeto de lei de autoria do deputado Plauto Miró Guimarães, do DEM, protocolado, inclui os caminhoneiros como uma das categorias prioritárias dentro, logicamente, do Plano Estadual de Vacinação contra o Covid-19. Para Plauto Miró, a categoria é uma das mais expostas neste período de pandemia. Além do transporte costumeiro, os profissionais do volante estão atuando mais intensamente, principalmente para atender as mercadorias que são adquiridas pela internet. Curitiba é apontada como a cidade que conta com um dos sistemas de inovação mais promissores do Brasil, aplicado como ferramenta no combate à pandemia do novo coronavírus. O destaque da capital paranaense foi dado pela gerente-geral do BID Lab, Irena Arrias, na reunião do prefeito com o Banco Interamericano de Desenvolvimento. Irene foi moderadora do painel A Cidade como Laboratório de Inovação, potencializando soluções para enfrentar os desafios da pandemia, que contou também com a participação do prefeito Rafael Valdomiro Greca de Macedo. O governo do Paraná emitiu o decreto 7.122 deste 2021 e prorrogou as medidas restritivas contra o Covid-19 até o dia 1º de abril, uma quinta-feira. As principais medidas de restrição são a proibição da circulação de pessoas entre as 20 e as 5 horas da manhã, com exceção de profissionais de atividades essenciais. Após intervalo, comentário de Paulo Furiati no Espaço Pensando Bem. Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Esta é a Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Carnes especiais, cortes nobres, assados com requinte e muita qualidade. Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Qualidade não custa caro. Qualidade com preço justo. Carnes frescas e assadas é na Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos, a tradicionalíssima de Matinhos. Na Conselheiro Laurindo 491 está estrategicamente localizada a Soma Print, especializada no comércio de equipamentos para foto e vídeo, destaque para iluminação profissional e amador, tanto para estúdio ou externa. São tripés, luminárias, luzes em LED, painéis, refletores, suportes e grande variedade com preços justos. A Soma Print tem consultores especializados oferecendo qualidade. Faça orçamento no 3223-4348. Completa linha em projetores e painéis de projeção. Soma Print, no centro da cidade. Eu convido você a viver mais e também melhor no Hotel Fazenda Luar de Agosto. O lazer, aliado aos sabores da terra, se encontram com objetivos de bem hospedar. Aqui você vai ter emoções, você vai ter alegria e muito prazer. O Hotel Fazenda Luar de Agosto, natureza, bem-estar e muita alegria em Faxinal, no estado do Paraná. Lincoln Joias, uma história de 33 anos contada pela fé, pela perseverança e principalmente pelo respeito e lealdade a seus clientes. Lincoln Joias é uma indústria que produz os presentes eternos. Por estas transformações, que Lincoln Joias lhe convida a brilhar pelos caminhos da transformação do metal e da pedra. Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Pensando bem e analisando com critério sobre o vácuo que existe no poder,
Eu gostaria de lembrar que todo governante, todo ele, tem sustentação única e exclusiva na aprovação dos seus governados. Você faz a coisa direito, você trabalha com seriedade, com competência, a grande maioria o aprova. E quando acontece isso, gravita em sua volta oportunistas, partidos fisiológicos, puxa-saco, gente que tem interesse legítimo e ilegítimo, e o barco vai andando. Se este governante, no entanto, num determinado momento, por qualquer razão que seja, começa a perder o apoio de sustentação, os primeiros que pulam do barco são exatamente esses. Anote aí, o presidente Bolsonaro, por falta de atitude, deixou de tomar uma série de medidas e agora os primeiros que estão se preparando para pular do barco são exatamente essa pleiade de interesses que o apoiaram, mas que já estão procurando alguém para apoiar no futuro. O ministro da Educação, pastor Milton Ribeiro, disse esperar que a vacinação contra o Covid-19 de professores e demais trabalhadores da educação ocorra ainda no mês de abril. O pedido foi feito por Ribeiro aos integrantes do Ministério da Saúde. O novo marco do gás é a aposta do governo para reduzir o preço do insumo, atrair investimentos, aumentar a competição e evitar monopólios. A queda de custos deve atingir principalmente os principais consumidores do gás natural, a indústria e o setor de energia termoelétrica. Mas a expectativa do governo é que essa redução seja repassada ao consumidor final também. Após os casos de vacina de vento no país, o Senado aprovou criminalização de quem proibir a entrada de acompanhante na sala de vacinação para fazer imagens do momento em que a vacina for aplicada. A pena é de detenção de 6 meses a 2 anos e também multa, além de sanções administrativas cabíveis. Já a pena para as pessoas que furarem a fila da vacina para se favorecer ou beneficiar outra pessoa será de detenção de 1 a 3 anos, além de multa. Essa punição será aumentada em 1/3 a metade quando praticada por autoridade ou funcionário público. Novas medidas restritivas devem ser anunciadas nos próximos dias na cidade do Rio de Janeiro. A afirmação é do secretário municipal de saúde do Rio de Janeiro, Daniel Sorans. A gente aumentou as medidas restritivas que já tinham sido impostas no sistema e na semana passada. A gente sabe que essas medidas são muito duras para muitos setores de nossa sociedade, mas elas são essenciais para salvar vidas. Então, caso esses números venham aumentar, pode ser que a gente tenha que aumentar também as medidas restritivas na cidade do Rio de Janeiro, como já fazem outras cidades e outros estados brasileiros, declarou o secretário. A partir desta semana, bens de capital e equipamentos de informática, telecomunicações, comprados no exterior poderão ter uma redução de 10% a menos de imposto de importação para entrarem no país. A medida foi aprovada em reunião do Comitê Executivo de Gestão da CACEX, da Câmara de Comércio Exterior, Ministério, logicamente, da Economia. Os bens de capital são máquinas e equipamentos usados na produção. Em nota, o Ministério da Economia informou que a medida vai reduzir custos e aumentar a competitividade de diversos setores da economia e beneficiar os consumidores que pagarão menos para comprar itens como computadores e também celulares. O médico Marcelo Quiroga, titular do Ministério da Saúde, disse que sua gestão vai trabalhar para conseguir homogeneizar a conduta assistencial no tratamento da Covid-19 em nosso país.
O ministro defende que é preciso haver protocolos informalizados de assistência nas unidades de terapia intensiva em nosso país. Temos que transferir as expectativas e experiências e expertises dos centros para unidades de terapia intensiva nas cidades que estão mais distantes. O ministro afirmou ainda em que estados menores de tal sorte a utilizar recursos de tecnologia da informação e também comunicação, como a telemedicina, para que a gente consiga melhorar em muitos esses resultados. O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, do PSDB, classificou a atual situação da pandemia do Covid-19 no Brasil como a terceira guerra mundial e afirmou ainda ter endurecido as restrições no Estado, que governa, logicamente, para garantir esgotamento do sistema de saúde. Adotamos a quarentena para nos antecipar e não viveremos um colapso em nossa saúde, disse Renato Casagrande, governador do Estado do Espírito Santo. A cada dia mais os números da Covid-19 crescem na cidade de Joinville, principalmente no que diz respeito aos casos graves. Nas últimas semanas, o município do norte catarinense registrou um aumento significativo das internações, devido à doença, maior número desde o início da pandemia. Seu cenário já é de colapso, com o receio de falta de recursos para medicação e também equipamentos, a escolha de quem vai ocupar um leito é uma preocupação real para algo que pode se tornar ainda mais caótico. E finalizou: eu tenho muito receio que em poucos dias, a maneira que a gente vem observando os avanços da Covid-19, os hospitais não vão conseguir dar conta deste atendimento, afirmou o médico intensivista Glauco Vespal. Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Está começando No Ar da Tortuga, o programa feito para o agricultor que sabe aonde quer chegar. A biorremediação utiliza seres vivos para recuperar o solo contaminado. No processo usam-se micro-organismos, fungos, plantas, algas verdes e enzimas para o ambiente voltar ao normal. O método ataca contaminantes específicos no solo, em águas subterrâneas tais como a degradação de hidrocarbonetos do petróleo e compostos orgânicos clorados pelas bactérias. E outra vantagem, comparado às outras alternativas convencionais de tratamento de resíduos sólidos, seu custo é menor. Aumente a produtividade na sua plantação com essa dica. E não se esqueça, câmara de ar nova é apenas 5% do custo da troca do conjunto rodante. Ou seja, é 5% de investimento seu e 100% da nossa força sustentando o seu negócio. No Ar da Tortuga tem mais borracha, mais resistência, mais durabilidade. No Ar da Tortuga tem mais dicas para você. Fique ligado. Este é o restaurante Mar e Terra, onde os prazeres da carne se encontram com os sabores do mar. Um desfile gastronômico para quem gosta de comer. Restaurante Mar e Terra, rodízio de carnes com frutos do mar, uma tradição com muita qualidade. Restaurante Mar e Terra, Monteiro Torinho, 141. Quando uma empresa transforma a água em energia e energia em desenvolvimento, ela também se transforma. Fica mais eficiente, mais transparente e sustentável. Uma nova Itaipu todos os dias, que gera o melhor para a sociedade, o melhor para o meio ambiente, o melhor para o Brasil e o Paraguai. E o mais importante, a melhor energia para todos nós. Itaipu Binacional. Novos tempos, muito mais energia. Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Nosso caderno internacional. Pedaços de pergaminho com dezenas de fragmentos do texto bíblico foram encontrados por arqueólogos no deserto da Judéia. O anúncio foi feito pelo governo israelense e são
os primeiros pedaços dos manuscritos do Mar Morto, recuperados de uma caverna onde rebeldes judeus se esconderam contra o Império Romano há 1900 anos. Os pedaços de pergaminho estão escritos em gregos e contêm versículos dos livros dos profetas Zacarias e Naum. Pieton é uma garotinha incrível e de coração muito generoso. Com apenas 8 anos de idade, ela iniciou uma instituição de caridade que tem ajudado muitas crianças em situação de rua, mesmo durante a pandemia. A menina tem batalhado para distribuir roupas, brinquedos, itens de higiene para as crianças atendidas pelo seu projeto, assim como para as famílias delas. Peyton tem uma missão e leva isso muito a sério. Ela quer dar às crianças que enfrentam graves incertezas um motivo para sorrir. E tem feito isso bravamente. Sua instituição está baseada em Milwaukee e também em Los Angeles, nos Estados Unidos. Em nova posição, a União Europeia, entre Polônia e Hungria, bloquearam a adoção do orçamento do bloco e do pacote de recuperação econômica contra a crise do Covid-19, informou a rede de Rádio Europa. Os dois países contestam mecanismos que vinculam os pagamentos a condições democráticas. Os governos de Varsóvia e também de Budapeste têm arguído que o Estado de Direito em seus países e também Bruxelas tenta puni-los, o que não é razoável. Por isso, esse impasse. O bloco incorporou o respeito das instituições como contrapartida para acesso de gastos de 2021 a 2027 ao fundo de estímulo de 890 bilhões de dólares, que vai ser compensado com os efeitos da pandemia em suas 27 localidades econômicas. Fazenda deixa pessoas carentes colherem frutas, verduras de graça. A ideia de transformar uma fazenda de nozes inativa em uma floresta alimentar para alimentar pessoas carentes pareceu algo impossível no início, mas deu certo. O trabalho começou em 2015. Demorou mais de 2 anos para ser construído, mas hoje o local é considerado a maior floresta alimentar do país e tem ajudado a reduzir a fome de centenas de moradores de Atlanta, nos Estados Unidos. Além de frutas e legumes, é possível também encontrar plantas medicinais, que também podem ser colhidas e usadas para tratamento de doenças. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, vai enfrentar consequências por direcionar esforços para manipular a eleição presidencial de 2020 nos Estados Unidos em favor de Donald Trump. Ele pagará um preço, disse Biden à BBC News, em entrevista, indagado ainda, perguntado quais seriam as consequências, ele respondeu: "Vocês verão em breve." Caderno Internacional. Marte já foi um mundo úmido com água abundante na sua superfície, mas isso mudou drasticamente, bilhões de anos atrás, o que deixou para trás a passagem desolada que reconhecemos até hoje. Então, o que aconteceu? O que aconteceu em Marte para que a água desaparecesse? Cientistas têm uma nova hipótese. Pesquisadores disseram nesta semana algo entre 30% e 99% desta água pode estar retido atualmente dentro de minerais na crosta marciana, o que contraria a ideia já muito antiga de que simplesmente perdeu-se no espaço, escapando logicamente pela atmosfera superior. O relatório sobre uma suposta preparação dos Estados Unidos para ataques cibernéticos às redes russas deve ser enquadrado como um crime internacional. A afirmação é do porta-voz do governo de Moscou, Dmitry Peskov. Sua afirmação veio à guisa de resposta
de uma reportagem do jornal norte-americano The New York Times, que determinava que autoridades não identificadas afirmavam que Washington planeja atacar as redes russas em retaliação à invasão ao sistema SolarWinds. Depois de 2 meses de escolas e estabelecimentos comerciais fechados, o governo de Portugal deu o sinal verde para que a rotina da população volte ao normal, aos poucos e também normal, e a previsão é que nas próximas horas, e nesta fase, muitas coisas boas estão acontecendo. As crianças de até 10 anos de idade podem voltar às escolas. Os estabelecimentos comerciais pequenos, como portas para a rua, também podem voltar a abrir, bem como cabeleireiros e outras atividades. Esporte com Zé Domingos e Birubiru. Um abraço, Johnny. Boa noite, Zé Domingos. Boa noite, Biro. E boa noite, doutor Augusto, o dentista das placas vermelhas, 2 aqui na Tiradentes, no telefone 995-25-6373, 995-25-6373, é o dentista mais barato. Procure lá pelo doutor Augusto, diga que você ouviu com a gente aqui na Top TV, na Central TV, nosso programa lá do Zé e do Johnny, e você vai ser bem atendido como sempre. Bom, Zé Domingos, o assunto final de semana, Toledo ganhou, houve um empate entre Londrina. O campeonato parece que mesmo as duras penas tem mostrado alguns resultados que a gente não esperava, não, Zé? É interessante este resultado de Cianorte e Londrina. Um jogo de futebol com 6 gols nos dias de hoje é uma raridade. E tive a oportunidade de observar os gols, gols de feituras muito bonitas, as duas equipes trabalhando muito, buscando o resultado. 3-3 sempre é interessante para quem assiste uma partida deste nível de gols. O Toledo finalmente deu o ar de sua graça. Ganhou no último minuto do seu vizinho, o CR Cascavel, ou Cascavel CR, Clube Recreativo. 1-0 para o Toledo, se recuperando dos insucessos anteriores, das rodadas iniciais, quando perdeu. Agora o campeonato já tem novos jogos programados, inclusive com a estreia do nosso Coritiba. Agora, Zé, deu para notar aí que Paraná e Atlético continuam em home office, trabalhando em casa. Até quando, Zé? Não sei até quando. Eu acho que algumas coisas precisam ser mudadas urgentemente. Espero que prefeitos, que governadores, que a presidência da República, enfim, as autoridades governamentais cheguem a um acordo, porque o povo está ficando numa situação extremamente problemática. Tem gente aí chegando ao caos. Temos que rever conceitos. Precisamos ter cuidados com a saúde? Sim, precisamos, mas também não podemos ficar com os braços cruzados, com tudo parado, porque precisamos viver, e para vivermos precisamos trabalhar. Amanhã, terça-feira cedo, a gente fala do jogo do Curitiba, que é amanhã à tarde, e da lesão grave do garoto Henrique Vermute. Combinado, Zé? É lamentável o que aconteceu com o zagueiro Henrique Vermute. Jogador de futuro, que vinha jogando bem, agora a contusão grave o tira de atividades por algum tempo. Mas tudo vai passar com toda a certeza, ele é muito jovem, logo estará de volta para reforçar o elenco do Coritiba, que tem jogo importante nesta terça-feira lá em Arapongas contra o Maringá. A respeito desse jogo, a gente aborda amanhã pela manhã. Um abraço, boa noite, Zé. Boa noite, até amanhã. De nada adianta você ficar esperando que as soluções dos problemas venham a cair do céu. É preciso que você e eu e todos nós acreditemos que isso só vai melhorar porque cada um deve fazer a sua parte. Os governos, os poderosos, têm que olhar com mais compaixão. Sabe para quem? Para quem trabalha e precisa levar comida diariamente para casa. Saúde a todos, sem exceção. Voltamos sempre, porque Deus quer. Shalom.
Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação.